Então, agora a gente vai começar com o primeiro dos quatro pensamentos, que é o nascimento humano precioso. Como a gente já viu na última aula, esses quatro pensamentos eles são a base para a gente estruturar o nosso caminho espiritual. Se a gente não tem essa reflexão e a gente incorpora a verdade desses quatro pensamentos, a gente não consegue avançar no caminho espiritual porque a gente não tem estrutura básica. Então, uma coisa que o Shagdu ele reforçou bastante, que eu sempre reforço para vocês, é que não importa se a gente está no comecinho do caminho, ou se a gente está é um praticante extremamente avançado, a gente sempre vai cultivar os quatro pensamentos. Inclusive, ele falou, né, que quanto mais um praticante ele é avançado, mais ele tem, de uma forma muito vívida, muito clara, os quatro pensamentos no contínuo mental dele. Ele sempre lembra e é incorporado de uma forma muito visceral. Então, a gente pega a contemplação de ouvir sobre os quatro ensinamentos e refletir sobre eles como uma prática muito profunda, na verdade. Então, como eu falei para vocês, se eu não me engano, ontem, foi ontem mesmo. Não adianta a gente só sentar e meditar e achar que isso por si só vai fazer uma grande diferença, por mais que faça, mas assim, em sentido da meta final, da eliminação completa do sofrimento, ainda não. Porque a gente precisa unir o ouvir e o refletir. Mas ouvir e refletir sobre os temas certos, os temas corretos, que direcionam nossa mente, direcionam nosso fluxo mental para a iluminação. Certo? Então, o nascimento humano precioso. Imagine que você seja muito pobre e de repente veja-se em uma terra onde tudo é incrustado de pedras preciosas, ouro e moedas. Você vive nesse lugar por muitos anos, mas um dia tem que voltar para casa, fazendo uma viagem perigosa pelo mar, sem nenhuma possibilidade de retornar àquela terra de tesouros. Ao chegar em casa, você se dá conta de que não lhe ocorreu trazer coisa alguma consigo, nenhuma única joia, nenhum grão de ouro, nada. Pense qual seria o seu arrependimento. Da mesma forma, nós passamos de uma vida para outra, dentro dos ciclos de sofrimento, carentes do mérito, da virtude e da energia positiva necessário para nos impulsionar para fora do samsara. Então, umas poucas e raras condições se têm para produzir essa existência humana preciosa, com sua imensa oportunidade. Se morrermos sem tirar pleno proveito dela, teremos deixado o reino humano de mãos vazias, sem ter realizado nada. O primeiro pensamento que direciona a mente para o Dharma trata da preciosidade do nosso nascimento humano e da importância de fazermos bom uso dele. Então, aqui, esse arrependimento que ele fala, quando ele traz esse exemplo, né, da gente estar num lugar que a gente é muito pobre, e depois tá num lugar onde tem tudo cheio de ouro. Daí a gente fica naquele lugar um pouco e depois vai embora e não pega nada. É muito interessante porque, por exemplo, dentro do renascimento humano precioso, ou alguém que já teve alguma experiência de quase morte, ou uma experiência que você tem certeza que você vai morrer, daí bate o arrependimento das coisas que você não fez. Só que o maior arrependimento, de acordo com a visão dos mestres budistas, é a gente, por exemplo, ter vivido uma vida inteira e em vez de ter praticado, em vez de ter estudado, em vez de ter direcionado o nosso fluxo para uma coisa que vai nos ajudar, que vai além da morte, eu sempre falei isso para vocês, em vez de a gente se dedicar, pelo menos a parte mais importante da nossa vida, dentro do que vai conosco além da morte, a gente acaba dedicando demasiado tempo, demasiada energia às coisas que são impermanentes. Então, assim, é aquela coisa, eu dedico 24 horas tenho 24 horas do dia. Daí eu acredito que meditando 10 minutos, isso vai ter um impacto grande na minha vida. Não vai. Então, a gente, como praticante espiritual, sempre tem que pensar o quanto que a gente está se dedicando dentro do caminho. Isso não quer dizer que a gente tem que meditar 24 horas por dia. Não tem a ver com isso. Então, vocês que estão aqui há um tempo, vocês já sabem que praticar tem a prática formal e a prática informal. E o que realmente muda a nossa vida é a forma como, a partir do que a gente ouviu e refletiu sobre os ensinamentos, a gente começa a ver os ensinamentos em tudo na nossa vida. A gente transforma todo o nosso caminho, toda a nossa vida como um caminho também para a liberação espiritual. Então a gente olha uma mesma situação que antes de receber os ensinamentos, antes de se tornar um praticante, a gente via como mais um problema na nossa vida, a gente vê como uma oportunidade de praticar. E isso é praticar 24 horas por dia, é fazer tudo se tornar caminho. Porque quando chega a hora da morte, se você não treinou o suficiente, se você não acumulou o mérito suficiente, se você não teve pelo menos um vislumbre do que é essa realidade além da impermanência da morte, dificilmente você vai conseguir sair do samsara, do ciclo de renascimento. A gente está falando de renascimento grosseiro aqui. Então, o Shagdu, ele traz muito esse aspecto do renascimento grosseiro. É um pouco incômodo, às vezes, para as pessoas ocidentais, mas a gente acaba falando bastante sobre ele. Então, assim, se diz que no estágio intermediário, logo no momento que você morre, antes de você entrar no estágio intermediário, que é de um renascimento para o outro, todos os seres eles experienciam uma coisa que chama clara luz.
Então, se vocês assistirem pessoas falando de experiências de quase morte, elas relatam coisas muito parecidas, como se vê uma luz muito grande, muito bonita e tudo mais. Ali é um vislumbre da clara luz. Só que o que acontece? Como a gente tem muita ignorância, muito karma, muito hábito, a gente vê a luz, mas a gente não se identifica com ela, a gente não vai para ela. E daí a gente cai e volta para esse ciclo de renascimento. Então, se vocês pegarem o livro Tibetano dos Mortos, que tem esse processo de como que funciona de um renascimento para o outro de uma forma muito, muito detalhada mesmo, que foi inclusive relatado pelo Guru Padma Sambhava, o Guru Rinpoche, que é o patriarca da tradição Nyingma, que o Shagdu, ele foi um grande mestre da tradição Nyingma. Vocês vão observar que ele fala, né? Quando você vai tomar um renascimento grosseiro, vai ter uma luz brilhante, que é o reconhecimento da sabedoria. E vai ter uma luz mais fosca, que é o veneno mental, que é basicamente a sabedoria quando ela está ofuscada pelos venenos, e daí ela produz um renascimento comum. E daí você tem várias oportunidades de liberação, mesmo no estágio intermediário da morte. Então aparecem as duas luzes. Então tem uma luz vermelha brilhante e tem uma luz vermelha fosca. Se você vai para a brilhante, você atinge a liberação espiritual ali, você atinge a iluminação ali. Você sai do ciclo de renascimento. Se você vai para luz fosca que a gente fala, você toma um renascimento, por exemplo, dentro de um reino inferior. Só que, lembra que eu falei para vocês que o mais importante dentro do caminho é uma coisa que a gente chama de habitualidade? A gente viveu a vida inteira com habitualidade para as nossas aflições. A habitualidade da raiva, do ódio, da inveja, da maldade, de todas as nossas aflições. Vocês acham mesmo que quando a gente está lá no momento da morte, que tem a clara luz, essas luzes brilhantes que representam a mente da liberação, e essas luzes foscas que representam a mente aflitiva, para onde que a gente vai? Não, eu vou lembrar que vou para a luz brilhante. Não vai. Por quê? Porque você não treinou e não criou familiaridade com o aspecto da sabedoria. Então, aqui o Shagdo, ele fala bem no começo do livro que as aflições mentais, ele fala dos 5 venenos, eles, na verdade, quando são purificados através de um método, através de um caminho espiritual que você treina a sua vida inteira, eles são as 5 sabedorias. Eles são ali aspectos da mente iluminada. Só que como a gente não treinou, como a gente não eliminou a habitualidade em relação às aflições, a gente vai o quê? Voltar para as aflições de novo, de alguma forma. Então, se a gente está aqui, é que a gente falhou em reconhecer a clara luz, a gente falhou em reconhecer durante todo o aspecto intermediário, a gente falhou esse reconhecimento. E todos os seres que estão dentro do samsara, eles falham nesse processo. Só que, tem como mudar isso? Tem. Então, se você treina em vida, meditação, treina ouvir os ensinamentos, treina mudar a sua habitualidade de ser regido pelas aflições para ser regido pelas qualidades da mente iluminada, se você tem esse treinamento, que é um treinamento gradual, que exige tempo, exige esforço, é possível sim você, por exemplo, atingir a liberação no momento da morte. Até mesmo antes. Então, eu falo para vocês que existem relatos de praticantes espirituais que alcançaram realizações tão grandes que eles decidem quando eles vão embora. Então, eles olham assim, reúnem os alunos ao último ensinamento, depois fica lá no quartinho. O Shagdu foi assim mesmo. O último ensinamento dele foi de Poa, que é uma prática vajrayana de transferência de consciência, onde você aprende a, basicamente, pegar a sua consciência e transferir para uma terra pura, que é basicamente um mundo um pouco mais sutil, em que os Budas eles emanam para praticantes que têm conexão com aquele Buda, ou praticaram bastante, e criaram bastante mérito, consigam renascer lá, para que eles continuem a praticarem, sem ali as dificuldades, por exemplo, de uma vida humana, ou de reinos que são mais difíceis. Então é como se fosse um estado mais sutil, mas fora do samsara, que está dentro da mente desses Budas. E eles criam dessa forma para que os praticantes consigam projetar a consciência para lá ao invés de ir para o samsara de novo. Então é muito doido. Quando vocês viverem lá no Sutra de Lótus, renascerão espontaneamente dentro de flores de lótus, ele está falando sobre o renascimento da Terra pura. Inclusive, existe, eu não sei se alguns de vocês aqui já ouviram falar, no budismo Terra Pura, que tem a figura de Amitabha, o Buda da luz infinita, que é o que se diz que é o guru de Avalokitesvara. Então, se vocês observarem a figura de Avalokitesvara, que é o Buda da compaixão, que é todo branco, ou mesmo Kuan Yin, que é a forma feminina que eu tenho aqui atrás, lá aqui no meio do chakra coronário do Buda da compaixão tem Amitabha. E Amitabha, ele é um Buda muito especial porque ele fez um voto de que
As pessoas que tivessem fé, que cumprissem certos pontos ali, alguns pré-requisitos que são até mais básicos, eles conseguiriam tomar renascimento na Terra pura. Então, quando o Shagdu, ele foi dar esse último ensinamento, ele deu um ensinamento sobre Poa para a Terra pura de Amitabha, no caso. E daí ele, basicamente, ensinou, começou a se sentir meio mal, falou que ia ficar um pouco sozinho. Pum! 5 dias depois, 5 dias ele ficou em estado de que a gente chama de paranirvana, onde está esse processo de transferência de um renascimento para o estado intermediário. Então, ele está saindo do corpo, a mente dele está saindo do corpo de uma forma consciente para ele tomar renascimento de novo. E ele já tomou renascimento de novo aqui no Reino Humano. E ele, se não me engano, ele tem 23 anos. Acho que ele nasceu em 2002, se não me engano. 23 anos. Acho que, se não me engano, ele é de 2002. Então, o renascimento dele já existe, inclusive, aqui, já foi reconhecido. Então, assim, por que que o mestre desse resolveu voltar para o Reino Humano? Deve que eu sempre falo para vocês, a grande compaixão. Então, ele veio para ensinar de novo. Então, vai ter mais, vários alunos, vai continuar o trabalho dele. Só que ele, um, um Bodhisattva consegue fazer isso, qual que é a diferença dele para a gente? Ele escolhe estar aqui, a gente não. Ele escolhe quem é a mãe, quem é o pai, como que vai ser as condições, onde, que país que ele vai nascer. Ele escolhe todas essas condições. Então, esse papo que a gente escuta na internet é porque você escolheu, o Teresa não escolheu nada. Foi por tendências kármicas que você tem em relação àquela família que você se atraiu pelas tendências kármicas que a sua mente tinha em relação à sua família. Então, assim, se eu renasci numa família tal que tem certas tendências, pode ter certeza que você também tem essas tendências dentro de você. Porque é aquela lei, né? O oposto, o semelhante atrai semelhante nesse caso. Então a gente acaba atraindo pessoas, situações que têm a ver com o nosso karma, com as sementes kármicas que está nessa nossa mente mais profunda que eu venho falando para vocês, com a Laya Vidyana. Então, assim, você escolheu tudo que vai acontecer na sua vida, escolheu nada, é karma, é automático. Vocês acreditam mesmo que alguém escolheria deliberadamente sofrer? Não faz nenhum sentido isso, nenhum sentido. Sofrer para quê? Então, dentro do budismo, a gente não vê o sofrimento por si só como uma forma de evolução. Eu devo sofrer e no sofrer eu estou evoluindo. Não. Se você não desenvolver sabedoria, se você não começar a entender profundamente a realidade, quais são as causas do sofrimento, sofrer não traz sabedoria nem liberação. Se fosse assim, os mais velhos seriam os mais iluminados. Não, não haveria nem humanidade mais, estaria todo mundo iluminado, porque é só sofrimento dentro da humanidade. É guerra, é fome, é morte, envelhecimento, doença. Se sofrer por si só levasse alguém à liberação, não existiria mais gente não iluminada. Então, essa visão de, eu preciso sofrer para evoluir, não se aplica. Você precisa entender quais são as causas do sofrimento que você está experienciando. As causas é a ignorância, as aflições. Trabalhar com elas. O sofrimento é objeto de destruição, porque ele não é natural. Ele é natural para quem está dentro desse processo da ignorância distorcida, do apego aflitivo e do ódio e ressentimento, os três venenos. E o mais profundo deles é o quê? Ignorância distorcida. Então, reconhecer a natureza mais profunda da realidade da mente. A gente chama de natureza búdica, que o Shagdu ele traz aqui. E não é tão simples esse reconhecimento. Como eu falei para vocês, não é só a gente saber intelectualmente que eu tenho uma natureza búdica, além do envelhecimento e da morte, sem boca, sem ouvido, sem tato, sem paladar. O que que é isso? Quando a gente for estudar o Prajna Paramita, eu quero trazer para vocês a versão curta, vocês vão entender que o Buda, ele tenta explicar, porque é uma coisa que vai além das palavras, né, esse estado da iluminação, negando o que não é. Não é isso, nem aquilo, nem isso, nem aquilo. E deve dar um tilt na nossa mente, porque a nossa mente intelectual e obscurecida da forma que ela está hoje, ela não consegue entender. Mas conforme a gente vai praticando, vai eliminando esses obscurecimentos, aquele conhecimento que está ali de uma forma intelectual, e às vezes bem difícil a gente interpretar de uma forma errônea, conforme a gente vai purificando, vai acumulando mérito, que o Shagdu está falando aqui, vai purificando o karma negativo, vai tornando essa ignorância distorcida mais, menos densa. Essa natureza natural, né, que a gente fala, que já existe ali, já tem esse potencial, não digo inerente, mas que já está ali, começa a se manifestar. Então, o caminho dentro do Buda Dharma é redução. Redução do quê? Das aflições, das confusões, das visões errôneas, das visões distorcidas que causam sofrimento. Quando essas condições, essas causas são eliminadas, as causas do sofrimento são eliminadas, sobra a natureza búdica. Certo? Então,
As pessoas às vezes se perguntam: por que eu nasci? Qual é o propósito dessa vida humana? Tenho a sensação de que há um grande motivo para eu estar aqui, mas não sei qual é. Alguns pensam que seu propósito é tornar-se um excelente músico ou escrever livros excepcionais. No entanto, toda música que é tocada, tudo que é escrito, é impermanente. E aqui a gente tem uma diferença entre dois conceitos muito interessantes que vocês já ouviram falar sobre Dharma. Dharma, dentro do contexto ali do hinduísmo, eles vão falar de, ah, não, o seu Dharma é o que você nasceu para fazer aqui na Terra. E assim, isso é uma visão da Rinkai mesmo. A gente não exclui esse tipo de conceito. Então, por exemplo, a gente nasce com determinadas tendências kármicas naturais. Então, faz com que, por exemplo, eu tenha uma tendência kármica natural para escrever. Mas tem fulano de tal não tem, mas ele tem para ser músico. Ou o outro tem uma tendência, sei lá, para fazer bolos maravilhosos, para ser um grande cozinheiro. E eu não tenho, mas eu tenho para escrever. E o cozinheiro não tem, não sabe escrever muito bem como eu. Então, assim, cada ser ele vai ter tendências kármicas específicas que vai se manifestar como seu dharma pessoal. E daí a gente trabalha esse conceito, mas isso não é um conceito do budismo, mas a gente incorpora porque é importante também que dentro das nossas tendências kármicas a gente consiga ter um grau de satisfação quando a gente segue as nossas tendências naturais. Se a gente tem uma tendência kármica, por exemplo, no caso de ser cozinheiro, às vezes eu vou trabalhar com lógica, com física. Você vai sentir mal, porque não é sua tendência natural, sua mente não tá apontando para essa direção. E no sentido de, por exemplo, carreira é muito importante, sabe? Essa parte do Dharma pessoal. Mas a gente tem que entender que o Dharma pessoal, ele é impermanente. Então, é a nossa vida. Vou expressar essa tendência. Beleza. Vai provavelmente beneficiar a mim e os outros, porque eu vou estar feliz de fazer isso. Mas ela é impermanente. E daí a gente tem um Dharma no contexto budista, que é, se diz, os ensinamentos que levam à liberação total do sofrimento. E esse é um Dharma que ele não é pessoal, é um Dharma que todos os seres eles compartilham, que é basicamente todos os seres querem ser libertados do sofrimento, e a gente aplica o Dharma, ou seja, os conhecimentos corretos, para que a gente se liberte desse processo das aflições e das causas do sofrimento. Então, o Eric, que ele fica falando que ele fica muito puto quando as pessoas vêm falar assim pra ele: ai, eu acho tão linda a missão de vocês. Daí ele fala assim: como assim vocês entenderam ainda que não é nossa missão? Esse é de todos os seres. Todos os seres têm que se libertar do sofrimento. Todos eles podem aplicar os ensinamentos do Dharma para se libertarem do sofrimento. Então, esse é um propósito coletivo. Por isso que os Bodhisattvas ensinam, por isso que o Shagdu, esse é o mesmo propósito que fez o Shagdu renascer de novo, para continuar ensinando Dharma, continuar educando os seres dentro dos ensinamentos que vão levar eles ao quê? À felicidade. Tanto a nível temporário como a nível definitivo. E mais uma vez, quando eu falo dos ensinamentos do Dharma, não é os ensinamentos budistas por si só. Então, assim, o Dharma, ele não é uma propriedade de uma religião. Dharma, inclusive, se a gente pegar essa palavra, tem a ver com as leis naturais do próprio universo. Então, quando a gente vai agir de uma forma, por exemplo, contrária à lei natural, a gente vai ter um resultado específico. Então, por exemplo, dentro das 10 ações virtuosas e não virtuosas, se você cometer as 10 ações não virtuosas, matar, mentir, roubar, naturalmente vai te produzir sofrimento. Assim como se você fizer ao contrário, naturalmente vai te produzir felicidade. Então, essas são as leis naturais. Se eu tento burlar a lei natural, eu vou ter um resultado negativo, ter um resultado ruim, de qualquer jeito. Então, assim, basicamente o Buda ele expõe quais são as leis naturais, digamos assim. Quais são os fatores que compõem a realidade. Como que você está aqui? O Buda ele consegue bater o olho em você e consegue saber todas as vidas passadas. Daí você vai lá, Buda, por que que eu tô com esse problema aqui no meu relacionamento? Eu tinha umas pessoas na época do Buda que faziam essas perguntas. Ele olhava e ele tinha capacidade de dar uma instrução e uma resposta única para cada ser, porque ele conseguiu olhar todas as vidas passadas. Aí ele ia falar assim, ó, foi isso, 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 isso que resultou aqui. E se você continuar fazendo isso, 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 vai continuar aqui. Você precisa mudar isso aqui. Como se fosse um médico mesmo. Só que em vez de um médico que trata doenças físicas, ele trata a doença do sofrimento. Tanto que no Sutra de Lótus, ele fala, né? Eu sou o pai que elimina todos os sofrimentos. Então, ele é um especialista em remover as causas do sofrimento que mantém os seres nesse ciclo de aflições mentais e emocionais e também no ciclo de nascimento, envelhecimento, doença, morte e renascimento. Então, o Buda, ele é um perito das aflições. Ele é um médico para curar a doença do sofrimento humano. Certo? Então, vamos aqui na página 69. Nossa, a gente está indo rápido, viu? Não compreendemos que a nossa mente é um sonhador e que as nossas experiências na vida são um sonho que ele criou. Como não temos a mínima ideia de estar sonhando,
Levamos a vida muito a sério e frequentemente nos sentimos impotentes quando as coisas não saem como desejamos. Por meio da prática espiritual, podemos pelo menos criar sonhos felizes. Em algum momento, poderemos de fato acordar. E aqui é uma distinção muito importante que eu também estou escrevendo no meu livro. Em breve eu vou lançar para vocês. Que é o conhecimento das duas verdades. Lembra? O Shagdu, ele falou que, inclusive, existe a verdade relativa comum, que é a vida que a gente está vivendo, a gente não nega, a gente não fala, é tudo ilusão mesmo, né? Que se a gente fosse pro extremo do que ele fala aqui, que é como se fosse um sonho, já que é sonho, posso fazer o que eu quiser, né? Pode fazer o que quiser, mas você não reconhece o sonho como sonho. A realidade é que é muito física, a gente pode ficar falando, é tudo um sonho, até você ter uma dor de dente. Daí repete pra ver, é tudo sonho, tudo ilusão, pra ver se você não vai sentir a dor. Você vai. Então, assim, até que esse reconhecimento de que a realidade, a gente vai falar, né, de vacuidade e tudo mais, que não é essa vacuidade que a gente fica pensando quando a gente pensa em vacuidade, que é um vazio, não é isso? Se diz mais respeito a não tem um eu inerentemente existente, não há nada que realmente permaneça do mesmo jeito, tem a ver com isso. Se a gente não realiza isso de uma forma experiencial, ou seja, em todas as células do nosso corpo, a gente purifica o nosso grau de ignorância, que a gente chama de avidya, em todos os aspectos mais profundos, em todas as camadas mais profundas do nosso ser, a gente pode continuar falando. Não, tudo isso é um sonho. Na verdade, é tudo ilusão. Até ter dor de dente, até terminar um relacionamento. Daí eu quero ver se a gente consegue sustentar esse reconhecimento. Não consegue. Por quê? Porque é intelectual. Então, esse é um ponto que a gente tem que prestar bastante atenção, senão a gente cai numa espécie de fantasia espiritual. Então, de fato, existe sim um aspecto de que a realidade que a gente vê aqui é como se fosse um sonho. Sim, os mestres realizados, eles conseguem ver isso claramente. É por isso que, por exemplo, Jesus conseguia manipular a realidade como ele quisesse. Outros mestres, como o Guru Padmasambhava também. Só que a gente não. A gente não reconhece a nossa a ignorância distorcida que faz ver as coisas como sólidas, como se existisse um eu inerentemente existente, é tão forte e ela está em todas as células do nosso corpo. Então, esse processo de reconhecimento, de iluminação, tem que iluminar e purificar a ignorância em todos esses aspectos. E quando fala células do nosso corpo, está lá no nível do Alaya Vidyanana. O Alaya Vidyanana, esse processo conecta uma célula com a outra, que faz as ligações. É esse grau mais profundo a gente começa a ter que impactar também. E os mestres têm se impactado e purificado. Então a live de Ananda do Buda, totalmente purificada. Essa é a nossa diferença para um Buda, por exemplo. Tá bom? Só que, ao mesmo tempo, por a gente também não reconhecer a realidade como um sonho, e mesmo os praticantes que reconhecem a realidade como um sonho, isso é muito interessante, me marcou muito quando eu estava estudando um livro que eu quero estudar com vocês também, que chama Tesouros do Pico de Junípero, que é um terma, ou seja, um tesouro que foi revelado dentro do budismo Vajrayana entre Padmasambhava e a sua principal discípula, que é Yesh Sogyal. E dentro desse termo, tem uma parte que me chamou muita atenção, que ele fala assim, mesmo que você tenha reconhecido a ilusão e a realidade como um sonho, mesmo assim, continue praticando a virtude e investigando cada causa do karma, cada ação, porque dentro desse processo, a nível de realidade relativa, tudo o que a gente faz, o que entra pelas nossas três portas, do corpo, fala e mente, tudo que a gente age através do corpo, fala e mente, vai deixando marcas. A não ser que seja um Buda não deixa marcas. Mas a gente deixa. Então, até que a gente tenha esse reconhecimento, e nesse caso ele fala, mesmo que você tenha esse reconhecimento, continue praticando a virtude. Continue dentro do viés do Bodhisattva, da prática das seis perfeições, por exemplo, generosidade, paciência, esforço, para que você consiga produzir benefícios temporários também para os seres. Porque se a gente fala assim, é tudo uma ilusão, ou se tivesse um Buda, não teria como, mas assim, se tivesse um Buda que tivesse reconhecido como ilusão, e daí começasse a fazer o que quisesse, ia criar sofrimento para os seres. O Buda não tem como fazer isso porque ele eliminou toda a ignorância e toda a maldade, não tem como. Mas, por exemplo, a gente tem que sempre trabalhar com as duas verdades. Então, a gente pode saber, pelo menos intelectualmente, que não existe uma realidade inerentemente existente, sólida, estável, por mais que a gente reconheça assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está nessa realidade comum. E essa realidade comum, o que eu manifesto através das minhas três portas, corpo, fala e mente, invariavelmente vai ter resultado. Resultado de sofrimento, resultado de felicidade. Ai, mas não tem bom e ruim. Não é dualidade quando a gente fala de bom e ruim? Bom, você pode falar. Vai ter resultado. E o resultado vai se manifestar em sofrimento e felicidade. Daí você escolhe o que você quer. Porque vai ter.
E daí o Buda, basicamente, porque o que que acontece? A gente não vem com material de instrução. A gente vem meio cego, assim, tipo, eu vou fazer umas coisas aqui, eu quero a felicidade. Eu tenho um impulso natural para a felicidade e para o prazer. A nossa cognição é feita para isso. A gente busca prazer e felicidade em tudo. Mas eu não sei exatamente como que eu consigo a felicidade. E daí eu vou fazendo umas coisas meio tortas, umas ação aqui, eu penso umas coisas ali, né? A gente vai fazendo sem saber o que que vai nos prejudicar e vai criar mais sofrimento pra gente, ou seja, nos afastar do nosso objetivo, que é a felicidade, e o que vai nos ajudar, o que vai nos aproximar da felicidade. Então a gente não sabe, a gente não vem com material de instrução. E daí, basicamente, o Buda, ele vem depois que ele realiza a iluminação e ele traz, basicamente, esse material de instrução. Ó, meu filho, ele fala isso para pessoas de primeiro escopo, que não está interessado em sair do samsara, mas quer felicidade aqui, quer sucesso, quer riqueza, quer bem-estar. Como que eu faço para produzir bem-estar? Buda, não quero saber de iluminação, não. Não vem com esses negócios de morte, envelhecimento. Olha, eu sou muito fraco com essas coisas, meio tapado. Basicamente, eu acho que o Buda escuta assim quando ele vê e a pessoa não quer ouvir a realidade. Mas assim, tem ensinamento também para quem só quer ficar aqui mais confortável no samsara. E daí ele ensina o que a pessoa deve adotar e o que ela deve abandonar, tá? Que é basicamente o que vai produzir mais sofrimento, ou seja, mais dor, mais miséria, mais sofrimento de todos os tipos, e o que vai produzir mais conforto, bem-estar e felicidade. Mas ele já vai avisando. Tudo o que está ainda dentro dessa realidade comum, condicionada, ela é impermanente. Então, mesmo que você consiga, lembra daquela frase da Lama Série, mesmo o karma, ele pode estar jogando flores na sua porta. Mesmo assim, continue a praticar porque é impermanente. O bom e o ruim do samsara, tudo que é condicionado é impermanente. Então, não aposte todas as suas fichas. Se os mestres eles pudessem dar um conselho para as pessoas do primeiro escopo, porque elas pararem de só pensarem a nível de felicidade temporária, é não confie demais, porque é impermanente ainda. Daí, assim, a gente como praticante que está avançando para o segundo, terceiro escopo, ou seja, de querer se libertar do samsara para a gente e depois para os outros, que é o terceiro escopo, que é o maior do Bodhisattva, a gente não deixa de praticar os ensinamentos do primeiro escopo, que é o quê? Como que eu produzo uma vida confortável, que me traga bem-estar, que me traga pacificação em todas as direções, para que eu possa praticar em paz para sair do samsara. Então, o Lama Santa, que é um grande lama da tradição Nyingma também, ele fala assim: gente, um dos aspectos que vocês têm que começar a praticar como Bodhisattva na vida de vocês é pacificação das relações. Então, assim, conforme você vai pacificando suas próprias aflições, vai reduzindo sua raiva, sua inveja, sua hostilidade, a sua maldade, você começa a desenvolver mais compaixão, mais alegria, mais paciência, você vai observar que as relações de vocês vão começar a ser mais pacíficas. E só quem já passou por relações perturbadas de todos os tipos sabe quanto que isso suga energia. Então, assim, a gente segue os ensinamentos de primeiro escopo, que é o quê? Como que eu produzo felicidade, bem-estar e paz temporária aqui dentro do samsara? Porque eu não vou conseguir praticar o Dharma se tem um monte de gente me infernizando. Se eu tô brigada com todo mundo, não tem como. Então, assim, o que a gente pode fazer a nível relativo para pacificar vários níveis na nossa vida? Pacificar o aspecto financeiro, a gente tem um conforto ali para que a gente possa fazer as práticas sem precisar se preocupar demais. Para pacificar as nossas relações, a gente faz. E como que eu faço isso? Aprendendo quais são os métodos para a gente produzir felicidade no samsara. Que a base é as 10 ações não virtuosas e as 10 ações virtuosas. Que, inclusive, eu vou falar para vocês no próximo final de semana. Lembrem que todo domingo agora eu vou trazer essas listinhas para vocês. As 6 perfeições, o caminho óctuplo, as 4 comensuráveis, as 10 ações virtuosas e não virtuosas. E nessa próxima semana eu vou trazer as 10 ações virtuosas e não virtuosas. Porque elas são a base para que a gente consiga saber quais são os métodos e o que que eu devo fazer para produzir felicidade e um bem-estar temporário nessa vida. Então, a gente, como praticante, mesmo que a gente tenha uma mente voltada para um escopo superior, não, eu quero sair totalmente do sofrimento, quero eliminar meu sofrimento, quero eliminar minha ignorância, quero ajudar os outros também a superarem seus sofrimentos, quero ensinar os outros também. Mesmo que a gente tenha essa motivação, a gente não exclui os ensinamentos de primeiro escopo, que é o quê? Como que eu produzo felicidade e condições melhores dentro do samsara, porque a gente precisa delas, a gente utiliza delas também como caminho, certo? Então, acordar, revelar a essência da nossa existência, é a meta maior da nossa vida, que a tudo se sobrepõe. Mas o que é essa essência? Não podemos, não pode ser o nosso corpo, já que tudo o que resta, quando a mente deixa o corpo, é um cadáver. Nem pode ser a faculdade da fala, já que é simplesmente uma função do corpo. E não são tampouco as oscilações superficiais das emoções,
O contínuo altos e baixos de esperanças e de medos, de gostos e de aversões, nem a atividade da mente, que, como uma pulga saltitante ou uma pipoca, está sempre se movimentando e mudando. Para encontrarmos a essência, temos que compreender a verdadeira natureza do corpo, fala e mente, além da experiência de realidade que temos, que é como um sonho. A capacidade de fazer isso é encontrada apenas no nascimento humano precioso, que é uma combinação única de capacidades físicas e mentais e de oportunidades e propensão para a fé no caminho espiritual. Se usarmos bem esta vida, praticando com motivação pura e diligência, conseguiremos ir além do ciclo de sofrimento em uma única vida para então beneficiar os outros sem nenhuma limitação. Caso contrário, desperdiçaremos o grande potencial do nosso corpo humano, ou ainda pior, criaremos sofrimentos para nós e para os outros. Não podemos supor que, tendo sido humanos uma vez, teremos a garantia de uma existência humana vez após vez. Um corpo humano é muito difícil de se conseguir. Exige a acumulação de uma vasta quantidade de mérito por meio de disciplina estritamente pura em vidas passadas. E aqui isso aqui me faz lembrar uma coisa que o meu professor trouxe em um dos ensinamentos. Basicamente, por que que o budismo ele também ele foca bastante nesse aspecto do corpo humano precioso? Então, dentro dos reinos samsálicos, estamos falando de renascimentos grosseiros agora. Existem vários, dependendo de onde você nasce, existem vários corpos diferentes que você pode obter. Então, por exemplo, se diz que um ser dos espíritos famintos, dependendo do reino que tem ali dentro, os seres têm uma barriga gigante, um pescoço extremamente pequeno, que representa basicamente a fome gigantesca deles, a avidez que eles acumularam de karma, que se manifestou, ficou tão grosseira que se manifestou no corpo físico, e um pescoço muito fininho, que representa que eles não conseguem nunca se sentirem satisfeitos. Então, eles têm um corpo bem deformado, bem terrível mesmo, que é feito para causar sofrimento. Assim como a gente tem seres dos reinos superiores, que têm corpos tão maravilhosos e belos. Dizem que, por exemplo, as Devanis, que são as deusas femininas, que a gente pode ter uma aproximação, por exemplo, com a mitologia grega, são maravilhosas, lindas, perfeitas. Muito mais do que qualquer humana, por exemplo, que a gente possa ter no reino humano. Mesmo os seres a nível superior, eles não têm os artifícios, mesmo sutis do corpo sutil do ser humano para atingir a iluminação. Então, assim, o Buda teve uma época da vida dele que ele partiu para o reino dos deuses, um reino mais sutil, para ensinar a mãe dele. Se eu não me engano, foi Tushita, se não me engano, esse reino é um reino de devas, de seres superiores, né? E ele foi lá para ensinar para a mãe dele, porque a mãe dele, como vocês sabem, ela morreu logo após ela ter dado a luz ao Buda. Então, ele lembra, olha que interessante, ontem foi o Dia das Mães, e o Buda ele não abandona sua mãe no Sansara, ele vai especialmente para o reino dos Devas para ensinar a mãe dele. E daí, lá, ele acaba ensinando o Dharma, os ensinamentos que levam à iluminação e e a liberação do Sansara, tanto a nível interno, das aflições emocionais e mentais, tanto a nível externo, nascimento, envelhecimento, doença e morte. Ele vai lá e acaba ensinando o Dharma para muitos outros devas. Só que mesmo os devas de lá, eles não conseguem atingir a iluminação. Tipo, eu não consigo atingir uma iluminação sendo um deva. Eu preciso necessariamente ter um corpo humano para isso. E daí, o meu professor ele falou assim: acho que os devas ficam olhando os caixinhos do Dharma lá no TikTok, fazendo um monte de besteira. Eles olham e falam: Meu Deus, o cara tem um corpo humano e tá aí moscando. Ó, Buda, que eu não seja como ele. Que eu não seja como ele quando tiver um corpo humano e ter essa oportunidade perfeita. E daí eu dei muita risada quando ele falou isso, né? Basicamente. Por quê? Porque mesmo esses seres superiores, que acumularam uma grande, vasta quantidade de mérito, que se manifestou, que amadureceu como uma experiência tão perfeita, onde os seres, onde, por exemplo, os devas, eles não precisam nem tomar banho, que a pele deles está sempre perfumada, eles são extremamente lindos, eles têm acesso a todos os tipos de prazeres, eles acumularam tanto mérito que amadureceu dessa forma, mesmo eles não conseguem ter as oportunidades que a gente tem hoje. E também pelo estado mental deles. Por quê? Porque no reino dos devas, como tudo é muito bom o tempo todo, eu nem lembro que tem sofrimento. É como se a gente tivesse meio, sabe, gente alienada? Que parece que vive num mundo à parte, não vê sofrimento, não sabe o que é a realidade da maioria dos seres humanos. A gente pode colocar aqui um exemplo de pessoas que já nasceram num berço de ouro muito rico, não teve contato com outras realidades, vive alienado.
Basicamente, o reino dos devas é isso. E daí você não lembra que tem sofrimento. Só lembra que tem sofrimento quando esses devas estão perto de morrer. Então dizem que quando os devas estão perto de morrer, a gente vai ver isso aqui, eles começam a feder, a guirlanda que eles têm em volta do pescoço começa a murchar, e daí os outros devas percebem que ele vai morrer, se afasta dele. Deixa lá o deva isolado para morrer sozinho. E daí, como eles têm muitos poderes e uma mente bastante vasta, eles conseguem contemplar os próximos renascimentos dele. E obviamente não vai ter renascimento melhor, sempre vai pior, né? Porque eles já estão no superior, queimou todo o mérito dele, queimou todo o karma positivo dele, não criou mais, o que que vai acontecer? Vai para o reino inferior. Se foi um praticante ali, mesmo como Deva do Dharma, consegue ainda renascer como humano. Mas assim, mesmo dentro dessa cosmologia budista que eu estou trazendo aqui para vocês, mesmo os seres que mais têm bom karma, que geraram muito mérito, mas não têm um corpo humano, eles não conseguem atingir a iluminação. Por isso que o Buda Shakyamuni, por exemplo, atingiu a iluminação como humano, e não só ele, como muitos outros mestres que eu já citei para vocês ao longo dessas semanas. Então, a gente tem Milarepa, a gente tem Esse Yoga, a gente tem Guru Rinpoche, a gente tem mestres de altíssimo nível, por exemplo, como Shagdu. Então, é muito interessante que a gente também veja essas histórias mais recentes, para a gente não achar que é só o Buda perfeito, que há 2.600 anos atrás atingiu a iluminação. Então, a gente tem exemplos bem próximos da gente, inclusive. Então, vamos ver aqui. Ah, e essa parte aqui, né? Não temos garantia de uma existência humana vez após vez. Isso também é um paralelo muito interessante com uma questão que eu já tinha levantado nas redes sociais um tempo atrás, que é a questão do suicídio. Então, por exemplo, é, dentro de todo esse entendimento que a gente está falando, o pior ato que um ser humano pode cometer é o suicídio. Por quê? Porque o suicídio ele implica um estado de aflição muito grande, onde se tem uma visão que, se eu matar o corpo físico, eu me libertarei do sofrimento. Só que a gente sabe que, como as aflições, o karma está ali, você só vai mudar de corpo. As suas aflições são tão fortes que ela vai se manifestar de uma forma grosseira. Assim como as experiências do reino dos devas, eles acumularam tanto karma positivo que se manifestou de uma forma grosseira, uma bolha, um universo de puro prazer devido ao seu próprio karma, sua própria mente, que de fato foi virtuosa em muitos aspectos, mas que ele tivesse aflições, um ser que termina com sua vida humana, que é o nascimento humano mais precioso, com um estado mental de grande desespero e sofrimento, obviamente, primeiro, vai para um reino muito inferior, devido às suas próprias aflições. Então, por exemplo, nesse caso, provavelmente um espírito faminto. São esses seres também que depois eles não conseguem encontrar descanso de fato, porque não tem, né, um processo de renascimento, vão ser esses espíritos que ficam nos lugares, que às vezes causam sofrimento para as outras pessoas. A gente chama isso de espíritos angustiados, né, o reino dos espíritos famintos. Então, além de tomar um renascimento inferior, o que que acontece? Como ele chegou em tal ponto de aversão ao corpo que matou o próprio corpo, fica essa marca kármica muito grande da aversão ao corpo humano. E daí fica demorar muito, muito tempo para esse ser ter essa oportunidade de novo de ter um corpo humano. Porque eu queria aversão pela vida humana. O último pensamento antes da morte, que é o mais importante, é o que? A aversão pela vida humana. Então, o suicídio é uma das coisas mais graves que tem dentro do contexto budista. Então, é um ato que é muito terrível, porque você mata o seu veículo principal para o corpo. Então, por exemplo, tem alguns aspectos que o Shakespeare fala que é tão importante a questão do corpo, tão importante que, se você vê que o seu corpo está sendo ameaçado por qualquer doença, qualquer coisa que pode ali fazer com que você perca ele antes do tempo natural, que seria o envelhecimento e a morte, para que você faça preces específicas, para você conseguir purificar aquele karma. Porque um dos melhores karmas para a gente se ter como ser humano é uma vida longa, se a gente é praticante, né? Porque não adianta, se você tá agindo como um ser comum, ou seja, não tá praticando nada, só tá, deixa a vida me levar, não importa se é 100 anos ou poucos anos, é a mesma coisa. Então, assim, mas para um praticante é muito bom que se tenha uma vida longa, porque você tem mais tempo para treinar e praticar. Então, um corpo humano é muito difícil de se conseguir, exige acumulação de uma vasta quantidade de mérito por meio de disciplina estritamente pura em vidas passadas. Esse tipo de disciplina implica em três coisas: a abstenção da prática de atos negativos ou de comportamento que possa causar mal, o cultivo de pensamentos e ações virtuosos,
e como motivação para seguir as duas primeiras disciplinas, o desejo altruísta de beneficiar os outros. É somente por termos amealhado toda essa quantidade de mérito, acompanhado da aspiração de renascermos como seres humanos, que nos encontramos agora no reino humano. E daí aqui, o karma, ele é muito misto, tá, gente? Então, por exemplo, a gente pensa, ué, mas então quer dizer que uma pessoa, mesmo o pior ser humano do mundo que a gente já imaginou, acumulou uma grande quantidade de mérito? Sim, acumulou. Só que o que acontece? O karma, ele é misto. Então, ao mesmo tempo que se manifesta o amadurecimento do karma positivo, também o karma negativo com as tendências mentais das aflições. Então, todos nós temos aflições. Então, mesmo que a gente tenha acumulado uma grande quantidade de mérito, que é, por exemplo, ter um corpo perfeito, com as faculdades perfeitas, ou seja, a gente tem a faculdade dos cinco sentidos, que elas são importantíssimas para a gente praticar, senão a nossa prática fica incompleta, amadurece junto também as tendências afetivas. E daí vai ter vários tipos de seres humanos. Tem seres humanos que vão manifestar uma determinada aflição, por exemplo, uma raiva, um ódio maior, uma aversão maior, que cultivou já há muito tempo, já teve essa habitualidade em muitas e muitas vidas. Assim como outros seres humanos que já praticaram ações virtuosas por vidas e vidas e vidas, naturalmente, desde pequenos, já tem uma inclinação maior para a virtude. Então, vai ter esses tipos de nuances, porque o karma ele é misto. Lembre que tudo que se manifesta são causas e condições. Não é uma causa e uma condição. Ah, dei um tiro na perna de uma pessoa na vida passada, agora eu levo um tiro na perna nessa vida. Não é assim que funciona. São reunião de muitas causas e condições. Para que se manifeste um determinado renascimento, uma determinada vida e os acontecimentos desse meio tempo, tá bom? Então, o nascimento humano precioso proporciona liberdade e oportunidade para a prática, que não podem ser encontradas nos demais reinos da experiência, quer sejam nos três reinos inferiores, o reino dos infernos, dos espíritos famintos e dos animais, com seu imenso sofrimento, quer sejam nos reinos superiores não humanos, dos deuses mundanos e dos deuses invejosos ou semideuses, com sua satisfação enganosa. Então, a gente acabou de falar desses aspectos. Quando dizemos nascimento humano precioso, não estamos nos referindo a uma existência humana apenas no nome, em que uma pessoa nasce, vive, morre e depois sua consciência segue para alguma outra experiência. O renascimento humano precioso, só, o renascimento humano é precioso somente quando dotado dos 8 tipos de oportunidade e das 10 qualidades e condições. Isso aqui é muito importante. Então a gente acabou de falar, a gente acumula uma boa quantidade de mérito, até. Então qualquer pessoa acumula uma grande quantidade de mérito? Acumulou. Mas o renascimento humano, especificamente precioso para dentro desse contexto, tem qualidades específicas. Então a gente vai ver agora essas qualidades quais são. E o que foge dessas qualidades dentro desse contexto, ou seja, o contexto de uma mente orientada para a liberação, para a iluminação espiritual, para de fato acabar com ciclos de sofrimento, definitivamente não é todos, não são todos. Então existem condições específicas que a gente vai ver aqui, certo? Então, os três reinos inferiores não permitem oportunidade alguma para ouvir ou compreender os ensinamentos do Dharma. Os seres que aí vivem não têm disponibilidade nem quaisquer outras circunstâncias favoráveis que os apoiem ou os encorajem em sua prática. Eles vivenciam um sofrimento intenso demais. Por outro lado, os reinos dos deuses não oferecem incentivo algum à prática. Os seres desses reinos estão tão enamorados e inebriados com prazeres sensoriais e felicidade plena que o pensamento de escapar desse ou de qualquer outro estado da existência cíclica nunca lhes ocorre. E a gente pode, se a gente não quiser pensar em termos, de cosmologia budista, um deus, um ser do inferno, o que a gente pode fazer? A gente encontra aproximações dentro do reino humano, por exemplo. O que seria ali um reino infernal dentro da condição humana? Imagina se a gente está passando uma situação de guerra terrível, onde as pessoas estão lutando para comer. Não tem como, dentro desse tipo de cenário, falar ou pensar sobre liberação espiritual, porque é tanto sofrimento intenso a todo momento, é tanto desespero, que a gente não consegue, não conseguiria nem praticar. Então, assim, dentro desse cenário não tem como, não tem oportunidade para prática, não tem oportunidade para treinar para liberação. Olha que sofrimento terrível. Quantos seres não experienciam esse tipo de realidade? Onde o sofrimento é tão intenso que não consegue, não tem como praticar. E não tem como nem exigir que um ser desse pratique. Dentro do reino dos infernos, quando a gente vai ver as descrições aqui, são seres que estão em profundo sofrimento o tempo todo. Então, assim, dentro desse estado inferior, que é o reino mais inferior de todos, é onde o sofrimento é tão intenso que não há oportunidade, não tem como praticar. E também, se a gente fosse colocar dentro do reino humano,
uma condição de um deva, é essas pessoas, por exemplo, que vivem na vida hedonista. Não, eu tenho dinheiro, eu vou esbanjando aqui, fazendo o que eu quiser. Que sofrimento que não tem nada, né? E daí, assim, não pensa, porque é sempre tão cheio de prazeres e distrações o tempo todo que a pessoa não tem tempo para pensar. É claro que, mesmo dentro do mundo dos famosos, por exemplo, que seria ali o ideal do reino dos deuses, que é fama, sucesso, beleza, dinheiro, tudo o que um ser humano ali a nível comum pode desejar, mesmo neles, quando eles começam a refletir um pouco, né? Daí vem a depressão, vem a ansiedade, vem os vícios. Ali a gente consegue ter uns indícios que mesmo os seres humanos que vivem como deuses, eles ainda têm ali algum tipo de insatisfação, algum tipo de sofrimento interno muito grande. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, os famosos, que são essa representação do reino dos deuses, sofrendo muito emocionalmente. Daí a gente pensa, não, como que esse cara que tem tudo, essa mulher que tem tudo, que é linda, que tá nessa situação? Então, isso aí é uma coisa boa do reino humano, que é mesmo as pessoas que às vezes estão ali num nível de prazer e de conforto muito grande, ainda assim tem algum incômodo. E esse incômodo ele pode ser muito bom se a pessoa ela ter acumulado, por exemplo, um mérito para encontrar, por exemplo, uma prática espiritual ou um caminho espiritual virtuoso. Não tô falando só do Buda Dharma, não. Tem várias tendências, vários caminhos que também podem ser auspiciosos. E daí, como que a gente reconhece isso? São caminhos que levam à diminuição, pacificação das aflições e aumento das qualidades da mente. Isso é um caminho virtuoso. Agora eu só estou seguindo um caminho. Por exemplo, esses dias eu ouvi no TikTok, Mika, eu tô vendo umas tradições espirituais, esotéricas, com seres meio, assim, meio, que você tem que tomar cuidado para lidar. Não é qualquer pessoa, a pessoa não estudou nada, não tem proteção nenhuma, vai lidar com um ser extremamente poderoso, que te vê como um réu imortal, que é mesmo. Que esses seres adquiriram bastante mérito, bastante poderes. Daí vai lá a pessoa, com um orgulho desse tamanho, porque se lidar com um ser muito poderoso, sem nenhum tipo de preparação, é para ter um ego gigantesco, né? Vai lidar, comecei a ficar confusa, uns sonhos estranhos, comecei a ficar angustiada, é claro, pelo amor de Deus. Daí, assim, você tá entrando em egrégoras que cada egrégora tem uma energia diferente. Então, tem egrégoras que elas são orientadas, por exemplo, para as 10 ações virtuosas que vão produzir felicidade. A nossa mente sente, ela sabe qual que é o caminho certo. Eu falei para vocês, né, que a gente às vezes pode parecer cego, tateando no escuro, mas tem alguma coisa, tem alguma bússola dentro de nós que sabe. E qual que é essa bússola, Mi? Como que eu sei? Como que eu escuto? Estou fazendo uma prática. Estou dentro de um caminho. Eu estou observando que as minhas aflições estão saltando mais do que nunca. Raiva, ódio, inveja, confusão, amém, pá, 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 pá. É difícil, né? Daí a gente assim, testa um tempo aquele caminho, mas a gente já vê alguns sinais. Tem alguma bússola dentro de nós que sabe quando um caminho ele vai nos levar para um ponto virtuoso, positivo, superior, no sentido de desenvolvimento espiritual ou não. Então, a gente tem que ser bastante atento e intuitivo, bem sensível para a gente conseguir captar essas nuances. Porque senão, acontece igual nesse caso. Ai, tô confusa, o que eu faço? E a pessoa tava querendo ainda continuar num caminho desse. Então, assim, fica complicado, né? Então, quando alguém me vem perguntar, como que eu sei que eu tô no caminho certo? Se você vê que tem essas qualidades aumentando, pacificação, paciência, generosidade, amor, compaixão, sua mente cada vez mais em paz, você pode ter certeza que você está fazendo alguma coisa certa. Pode ter certeza. Agora sim, tô praticando lá. Tem gente que é assim, né? Fica 10, 15 anos na religião, prática, espiritual, tradição, angustiado, depressão, ansiedade, confusão gigantesca, cheio de conflitos internos morais, porque tentou se adaptar dentro de uma tradição que às vezes está muito, muito diferente da sua tendência kármica natural. E tá lá ainda. Não tá funcionando para sua mente. Não tá funcionando. Como que eu sei que tá funcionando? Aumento das qualidades, aumento da paz, aumento da pacificação. Só que o que acontece? Isso algumas pessoas podem observar, tá? Quando começou a praticar o caminho. Existem algumas forças que a gente chama de maras. E eles têm de forma interna e têm externa. Então, por exemplo, comecei a fazer as práticas. Daí a gente karmas começam a se manifestar de uma forma mais acelerada. Então, assim, depois isso se estabiliza. Mas eu comecei a praticar, estourou uma situação ali de um relacionamento na minha vida, um problema do nada, acontece essas coisas.
para às vezes fazer você parar. Então, assim, a gente tem que observar. Eu já observei esses padrões quando eu comecei a praticar. Porque começa a acelerar alguns karmas. Estoura que tem que estourar, o que já tá ruim, fica ruim de vez para você melhorar. E daí aquilo cai mesmo. E daí, assim, se a gente não tem essa sensibilidade de ver o quando que um caminho é ruim, ruim mesmo, ou quando é um obstáculo para a gente não continuar, a gente tem que ter essa percepção. Daí isso pode acontecer, tá? E são forças opositoras que a gente fala. Mas, pelo amor de Deus, depois se estabiliza. Depois se estabiliza, tá? Principalmente para quem tá dentro da egrégora do Sutra do Lótus, uma egrégora muito forte. Então, por exemplo, pode acontecer no começo, principalmente porque o Sutra de Lótus ele tem essa característica. A gente que é praticante do Sutra de Lótus, ele vai manifestar verdade em todos os aspectos da sua vida. Então, assim, às vezes a pessoa começou a fazer o Sutra de Lótus, estourou o relacionamento lá, um monte de coisa acontecendo. É, porque ele traz a verdade, ele manifesta a verdade em todos os níveis. Então, acontece de acelerar o karma. Só que eu já tô avisando vocês que isso pode acontecer. Depois se estabiliza. Não vai ser inferno pra sempre, não. Agora, se eu comecei em alguma prática espiritual, em alguma criação, e o inferno 10 anos da vida, pelo amor de Deus, né? É o samsara. O samsara tem altos e baixos. A gente não pode esperar que vai ser perfeito o tempo todo. Mas, assim, a nossa bússola é mais interna. Como eu me sinto internamente. Aumentou ou não as minhas aflições? Aumentou ou não as minhas qualidades? Certo? Eu vou abrir para perguntas agora e a gente. Eu só vou terminar essa partezinha aqui, porque a gente. Não, aqui a gente já terminou. Então a gente para na página 71, tá? Daí eu volto aqui para vocês a partir daqui. Alguém tem alguma pergunta? Esse é o momento. Deixa eu ver aqui. O Dharma pessoal tem a ver com Ikigai. Hum, assim, Thaís, o Dharma pessoal que eu falei aqui no começo ali. É mais a questão do hinduísmo. Se eu não me engano, o Ikigai é japonês. Mas deve ter alguma semelhança, sim. Deve ter algumas coisas parecidas. Eu, por exemplo, eu gosto de utilizar a ferramenta da astrologia tradicional e védica para conseguir ter acesso a essas tendências kármicas. Então, por exemplo, eu sempre falo, isso é um conhecimento particular meu, não é do budismo. Por mais que o budismo tenha oráculos, eu tenho esse aspecto. Por exemplo, eu gosto de estudar astrologia. Então, eu sou praticamente uma estudante de astrologia. E daí, quando eu olho para o mapa astral, eu vejo uma foto do karma da pessoa, naquela vida, né? Então, já tem várias tendências que a gente vê aquilo. Inclusive, eu consegui encontrar o melhor, o que eu trabalharia melhor, consultando astrologia. Então, eu consultei os pontos de carreira, eu consultei os pontos, por exemplo, quais são as minhas tendências emocionais, onde que pode se manifestar os meus venenos, qual é a forma de eu me relacionar, quais são os pontos luz e sombra. Então, assim, para uma ajuda específica em determinado ponto, é legal que a gente tenha alguma ferramenta para a gente conseguir ver esse karma. A gente não pode ficar muito apegado, né? Porque depois que a gente se torna praticante, a gente começa a purificar muito karma. Então, às vezes, karmas que iam se manifestar de uma forma muito grande que a gente viu lá no mapa astral não manifesta. Ou se manifesta de uma forma menor, porque você está purificando o karma, você está purificando. Então, isso tende a mudar, tá bom? Pode falar, Vera. Deixa eu ver aqui, deixa eu liberar o microfone para vocês. Ver se você consegue abrir. Consegui. Tudo bom, Mi? Minha Tudo bem? dúvida é o seguinte, tudo. Por que que quando a gente nasce, a gente não tem a lembrança das outras vidas? Porque, assim, Vera, o que acontece? A memória, ela é um dos fatores ainda grosseiros da nossa consciência. Então, por exemplo, quando a gente morre, esses fatores mais grosseiros, que têm a ver com os nossos sentidos, a gente vai ter a consciência que a gente chama de Alaya Vidyana, a gente vai ter memória, imaginação, sonho, a personalidade, principalmente o nosso ahankara, que a gente fala que é o nosso ego, tudo isso ainda é grosseiro. Então, quando a gente morre, esses aspectos grosseiros, eles são todos imprimidos e encolhidos dentro do Alaya Vidyana. Então, fica lá. E daí, depois a gente toma renascimento, esquece todo esse processo e toma renascimento de novo. Aquilo fica guardado na nossa live vidiana. Só que daí outros aspectos karma se manifestam. Mas o que acontece? Conforme você vai praticando, e existem práticas específicas para isso, você vai começando a lembrar de outras vidas, tá bom? Então, assim, conforme a sua lucidez vai aumentando, você vai tendo acesso ao seu live vidiana. Então, por exemplo, práticas de shamatha
praticantes muito avançados de Shamatha conseguem começar a se lembrar das suas vidas. Por quê? O processo de Shamatha, você vai aprofundando, aprofundando tanto que você entra lá dentro do seu Alaya Vijayanana. Lá no seu Alaya Vijayanana tá a memória de tudo que você já viveu. Todos os seus karmas estão ali. Então, assim, esse processo, a gente começa a acessar ele conforme a gente vai conseguindo aprofundar a nossa prática. Inclusive, dentro do Sutra de Lótus, a parte que o Buda ele fala sobre a imortalidade tem a ver com Uhum. vidas passadas, tá? Não só a imortalidade, eu tenho um corpo físico jovem, perfeito para sempre, não é esse tipo de imortalidade que ele tá falando, mas a imortalidade no contexto budista, é a gente se lembrar das nossas vidas passadas. Porque daí a gente ativa esse contínuo, essa lembrança, e consegue ver toda a malha de como a gente chegou onde a gente está. Então, o Buda ele consegue ter esse acesso, por exemplo, porque ele tem acesso completamente à live dinâmica de todo mundo, ele consegue ver. E o seu próprio primeiro. Só que o que acontece? O aspecto da memória ele é um aspecto ainda muito grosseiro. E tudo que é muito grosseiro, quando a gente morre, acaba, não se dissolve, tá? Fica no live dinâmica, mas ele acaba sendo imprimido de volta. E fica lá a sementinha guardadinha. Entendeu? Tá. Basicamente isso. É como A se fosse um gente, bichinho que expande quando a gente está na experiência. Quando morre, vai dissolver no corpo os elementos, vai dissolver na memória, vai dissolver no próprio a personalidade, os aspectos superficiais da personalidade, e vai lá para a consciência depósito. Ela é vigiando a consciência depósito. Fica dentro do depósito guardado bonitinho, assim. Daí, o então, na próximo verdade, renascimento, quando a gente nasce, a gente tem isso lá no Alarja ó, lá na a live memória, a vigiando. gente, A a gente gente tem, tem a isso gente na tem, memória, a entendi. gente tem. E o que acontece? Tá. Existem alguns casos de crianças, por exemplo, que está muito recente, que lembram de vidas passadas, mas lembra de uma, duas. Então, assim, essa é uma coisa Hum. importante dentro do budismo, você lembrar de vidas. Os mestres perguntam, mas quantas vidas você lembrou? Ah, eu lembrei de uma vida que era mais ou menos assim. Eles pedem detalhes para ver se é realmente aquilo. Daí ele fala, você tem que pelo menos Uhum. lembrar de 1000 vidas, com detalhes, para ver se é realização mesmo. Mas Entendi. alguns praticantes. E vocês também têm essa capacidade. Conforme a gente vai avançando no caminho, aprofundando em Shamatha, existem práticas que aceleram esse processo, você acaba lembrando dessas vidas, tá? Uhum. Então fica lá guardado bonitinho. Por que que se dissolve? Porque é um aspecto ainda grosseiro. Tá dentro do que a gente vai estudar mais pra frente, que é os cinco agregados. Então, por exemplo, antes dos cinco agregados se manifestarem, ou seja, nosso corpo, a nossa consciência, essa consciência que está ouvindo a Milena falar, que está olhando tudo, todo o nosso ambiente, a nossa capacidade de discriminação do que eu gosto e que não gosto, a nossa sensação de agradável e desagradável, tudo isso se manifesta quando a gente está ali com o corpo físico. Depois, quando a gente morre, eles ficam mais sutis, sutis de novo. Mas fica armazenado no seu Alaya Vijayanana lá. E o Alaya Vijayanana que vai fazer esse impulso de voltar para um outro renascimento, a partir das suas aflições e também da ignorância distorcida, tá bom? Tá. Obrigada. Ficou claro? Sim, ficou. Perfeito. Gente, eu vou finalizar então, para que vocês tenham tempo de comer, jantar, tomar uma água. E daí, 10 horas. Ah, peraí, a Média tem uma perguntinha aqui, deixa eu responder ela rapidinho. Jesus foi uma espécie de Buda também? Talvez maior? Olha, Média, isso aqui não é uma visão budista que eu vou dar para vocês. Mas, por exemplo, o Dalai Lama nunca falou que o Jesus não foi um Buda, por exemplo. Então, eles deixam bem abertos esses pontos. Então, assim, existem alguns praticantes que podem considerar Jesus como um Buda ou um grande Bodhisattva. Eu considero assim, um Bodhisattva de décimo sol. Porque as ações dele, a forma que ele pensa, se vocês pegam as pregações de Jesus e botam o Buda Dharma, é muito parecido, muita coisa. Porque ele está falando a linguagem do Dharma, das leis naturais de como as coisas funcionam. E assim, se a gente olha para a história dele, todas as ações dele é as ações de um Buda ou de um Bodhisattva de grande nível. Então, pelos feitos dele, a gente reconhece que ele é um grande ser, provavelmente um Buda ou um Bodhisattva, que fez o quê, basicamente? Ele abriu um novo meio hábil para os seres alcançarem a liberação espiritual, que é o que? A graça. Só que é o que eu sempre falo para vocês. A via da graça, ela não é uma via garantida. E ela é uma... Você não tem como ter controle. Então, é a partir da fé. O budismo, ele não trabalha com o aspecto de uma fé. Ele trabalha com o aspecto do esforço. Então, cristianismo ou a via de Jesus, que é um grande meio hábil, é a via da graça, que a gente não tem como prever, não tem como a gente, mesmo que ele do certo, pode ser que eu não tenha graça. E a via do budismo é a via do esforço, é basicamente
como que eu tô aqui, como que eu cheguei até aqui, quais são as causas do sofrimento, o que que eu devo fazer para me libertar. Daí eu vou fazer. Então, tem essas duas vias, tá bom? Daí, dentro da vida do esforço, tem 84 mil métodos de ensinamentos, a gente pratica alguns deles, certo? Mas eu considero sim que Jesus foi, no mínimo, um Bodhisattva de 10º nível, que é o nível mais alto de todos. E quem sabe um Buda também, tá? Pelas ações dele. São ações de um Buda, certo? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pelas perguntas. Eu vejo vocês na quarta-feira. Essa aula eu vou disponibilizar amanhã também na plataforma, para quem não viu, tá bom? E para quem não tem acesso à plataforma, depois vocês mandam uma mensagem, porque daí a gente libera para vocês. Quem chegou agora, primeira aula, não tá entendendo muita coisa, ai, que loucura é essa aqui toda? Assista essa primeira aula que vocês vão entender e vão se familiarizar aos poucos, certo? Então, vejo vocês aqui a pouco. Até mais.